Tudo bom, pessoal? Bom, vim aqui só para dar uma dica para vocês de um trecho da obra mais conhecida do Platão, A República. Um trecho bastante importante que vocês podem utilizar aí para pensar a questão da justiça. Vamos lá? Bom, provavelmente você já teve a sensação um dia de que algumas pessoas que cometem atos de injustiça se beneficiam muito mais do que aquelas que cometem atos de justiça. Bom, essa percepção não é ilusória. Na verdade, de fato, as pessoas que cometem certas injustiças, quando não são punidas por tais atos, recebem uma certa vantagem em relação a isso. Esse é um dos temas discutidos pelo Platão na obra República, uma das obras mais conhecidas do autor. Principalmente nos livros 1, 2 e 3, Platão vai, na voz de Sócrates, discutir o que é de fato ser justo. Um dos pontos mais altos dessa discussão é quando Glauco, o irmão de Platão, decide propor a Sócrates uma história. E nessa história mostrar que tanto o justo quanto o injusto podem, em certo momento, se igualarem. Ou seja, dificilmente haveria, então, para Glauco, uma separação visível, essencial, entre o que é ser justo e o que é ser injusto. E é essa história que eu queria que vocês lessem na obra A República. É a história relativa ao mito do Anel de Giges. Ela está no início do livro 2 da obra. A fim de provocar Sócrates a respeito da diferença entre ser justo e injusto, Glauco narra a Sócrates a história do pastor Giges. A história diz que, num belo dia, Giges, diante de uma tempestade, vê o solo se abrir numa grande fenda. Observando a profundidade da fenda, descobre que existe um grande cavalo de bronze lá dentro. Giges, então, decide descer por essa fenda e olhar o cavalo. Ao observar o cavalo, Giges percebe que existem pequenas frestas através das quais ele pode olhar para dentro. Dentro do cavalo existe uma espécie de cadáver de um homem um pouco maior do que o convencional. Esse cadáver, já esquelético, possui um anel. Giges não hesita, rouba o anel e sobe em direção à superfície. Após pegar o anel, Giges então vai até a convenção se reunir com outros pastores para relatar ao rei as notícias ou as mais novas notícias do seu trabalho. Durante a convenção com os pastores e o rei, Giges inesperadamente gira o engaste do anel para dentro e percebe uma coisa curiosa. Ele consegue ficar invisível aos outros pastores. Giges, então surpreso, volta o engaste do anel à posição original, percebendo que se torna agora visível. Rapidamente, Giges então percebe que o poder do anel dá a ele a capacidade de agir da maneira como ele bem entende, sem ser punido. Dessa forma, consegue se aproximar da esposa do rei e combinar com ela uma traição. Essa traição culmina na morte do rei da Lídia e, portanto, ao matá-lo, Giges se torna o rei. O que Glauco está fazendo com Sócrates é colocá-lo uma questão. E a questão é: se não houvesse a possibilidade de sermos percebidos por nossos atos, agiríamos de modo justo? Se houvesse a possibilidade de fazermos qualquer coisa e não sermos pegos no nosso ato, continuaríamos agindo de modo justo? A tese de Glauco é, na verdade, uma provocação. Ele não defende essa posição, nem Sócrates irá defender. Mas a questão permanece muito interessante, porque, de fato, nós temos uma sensação de que nós só agimos de modo justo porque existe alguma coisa, ou uma lei, ou uma câmera, ou alguém nos observando e garantindo que a nossa ação seja uma ação justa. Você pode, por exemplo, pensar as diversas formas de agressão. Na internet nós temos uma sensação nítida de invisibilidade, de anonimato, o que facilita em muito ações injustas, ou, se você quiser também, crimes. Mas a grande questão é: nós somos justos por natureza ou por convenção? Nós agimos de modo justo por obrigação ou porque é, de fato, o mais correto a ser feito? Todas essas questões podem ser encontradas, então, no livro 1 e 2 do Platão, e é a obra que eu deixo para vocês
curtirem nas férias. Aproveitem então a obra e descubram qual é a resposta de Sócrates para a questão colocada aqui. Grande abraço. Cada livro tem aproximadamente 50 páginas nessa edição que eu tenho aqui. Então, se você... Tudo bom? Não tem nada de atrapalhar. Não. A gente está aqui só... Fica à vontade, tá? Não precisa preocupar, não.